O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Terceira parte, Filosofia. A religião em face da ciência e da filosofia. Capítulo 4, Espiritismo. Fé. 352. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos da sua feição de cristianismo redivivo, e a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, a doutrina espírita ela vem como Consolador prometido por Jesus, como aquele que vai vir para trazer as bases sacrossantas do entendimento superior para podermos caminhar pautados nas bênçãos da responsabilidade. Então, eu sou espírita, então eu pertenço à religião do Consolador prometido por Jesus. Não é uma boa coisa quanto você não age de acordo com as consequências dos seus atos. As consequências do ponto de vista do código moral da vida futura. Então, nós estamos aqui, como espíritas, sabemos que existe um código penal extremamente justo, honesto, coerente, compatível com a realidade em que vivemos. Então, nós temos que ficar atento com isso para que não venhamos a cometer determinados deslizes, a determinadas atitudes que depois teremos que reparar. Então, vamos observar os ensinamentos do Cristo, vamos observar os ensinamentos que vêm para todos nós como fonte inspiradora e que nos leva a crescer e aprimorar para que as bênçãos do Cristo estejam sempre presentes em nossas vidas, para que as bênçãos do Cristo estejam sempre presentes em nossos corações. 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças. E aí vem a segunda base da compreensão superior que devemos ter. Porque nenhuma religião vai falar assim, realmente eu vou deixar de existir porque o Espiritismo é melhor. Não, não vai. E nem o Espiritismo vai falar que alguém tenha que deixar de existir porque ele é melhor. Não. A doutrina espírita apenas vem esclarecer e cada religião vendo que ela está esclarecendo seus pontos obscuros, automaticamente ela vai aceitá-lo. Mas não quer dizer que eles vão deixar de ser a religião que eles pertencem. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente, eu não vim destruir a lei. Então, vamos ver. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente, eu não vim destruir a lei. Guardemos bem isso. Porque, assim como Jesus disse que ele não veio destruir a lei, tudo que estava escrito, apesar das dores que ele ia passar e enfrentar, ele aceitava? Por isso, é importante que nós entendamos como lidar com todas essas situações, com todas essas adversidades. Naturalmente, sabendo que a doutrina espírita vem para ajudar a todos a compreenderem as leis divinas. Mas se a pessoa não quiser, se ainda não tiver na hora dela, ela segue o caminho que está com ela. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. Todas as crenças são necessárias. Parcelas da verdade que a sua doutrina representa. Mas, sim, trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Então, conforme dissemos antes, a doutrina espírita vem trazer esse aclarar do entendimento para que todos, sob as bênçãos do Cristo, possam começar a entender. Porque lembre-se que de todas as religiões, a doutrina espírita tem uma parcela das suas verdades. Budismo, hinduísmo, o catolicismo, do protestantismo, que foi a que deu origem à doutrina espírita, para quem não sabe. Então, nós temos que começar a compreender de uma forma maior, de uma forma mais abrangente, todos os ensinamentos que o Cristo trouxe para nós, para esse conjunto de propostas, esse conjunto de ideias transcendentes que nós temos que procurar vivenciar. Então, lembrando bem, a doutrina espírita ela não veio para criar problemas para as outras crenças, pelo contrário,
veio ajudá-las a compreender pontos obscuros e assim transformar toda essa obscuridade para os clarões da imortalidade, de uma verdade imortalista, de uma verdade que perdurará para sempre. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que o encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, em altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Gloríolas, né? São as pequenas glórias do mundo. Nós não queremos isso. Não queremos ser melhores, como dissemos antes, apenas temos que ter a consciência de que somos mais responsáveis pelo aquilo que nós sabemos, pelas informações que nós temos. E aí nós temos que procurar nos esclarecer de todos os erros, de todas as falhas que possamos estar cometendo, possamos cometer, e procurarmos caminhar com segurança. Então, onde quer que a gente estiver, que a gente procure encontrar a verdadeira luz, os verdadeiros ensinamentos, e devemos ser o mais sincero possível dentro daquilo que estabelece-se para o processo de crescimento, para o processo de aperfeiçoamento e de melhoria para a nossa evolução. E assim, entendendo que as bênçãos do Mestre vêm para nós como ensinamentos sagrados para compreensão superior, devemos então procurar agir e procurar entender as nossas responsabilidades. Procurar saber agir com fé, representar o bom operário que faz o serviço bem feito. Com todos os nossos serviços, todos os nossos segmentos de trabalho devem ser um serviço bem feito, um serviço feito com amor, com responsabilidade. E assim nós estaremos construindo sempre uma manhã de paz e de luz para todos nós, para todos os empreendimentos que vem até nós, que vem ao nosso encontro, que nós temos que realizar. E os homens se agrupam em vários departamentos, assim como no setor político, econômico, social, industrial e tantos outros também no religioso. E como religioso, mexe com aquele ponto sensível de cada um de achar que o seu ponto é o melhor para ser salvo, é onde tem-se que ter mais tato e mais cuidado de se levar às outras palavras. E como o Emmanuel já disse antes, nenhum de nós vamos ter a pretensão de sair achando que vamos pregar e converter a todos. Nós vamos trabalhar para o entendimento, para a compreensão das realizações daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos agir, de como nós devemos edificar as forças do bem em nós. Com isso, teremos sabedoria o suficiente para saber dar um livro de presente, fazer uma pergunta em que a gente sabe que aquela religião não tem resposta e pedir a pessoa, se ele quiser ler um determinado livro nosso, que ele procure ler. Assim a gente vai começar a abrir entendimentos e percepções para compreensões maiores. 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, à medida que a gente vai deixando essa energia divina vir nos envolver, a gente vai sabendo que a gente acredita, que a gente tem fé em Deus, que Deus está no comando e que as coisas irão acontecer da melhor forma possível. Assim, todos nós trabalharemos para o bem-estar de todos nós. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, todos nós temos que tomar atitudes compatíveis, todos nós temos que tomar ações compatíveis, todos nós devemos agir de forma compatível para a realização de tudo que nós precisamos realizar, de tudo que nós precisamos empreender. E todos os nossos empreendimentos irão caminhar para as realizações do nosso espírito imortal,
para as nossas conquistas imortalistas. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração, isso significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essa fé, age como Jesus disse: Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Naquele momento, Jesus tinha poderes para desmaterializar seu corpo daquele ambiente e aparecer tranquilamente lá na região da Galileia ou fora dos arredores de Jerusalém e deixar os judeus de queixo caído. Mas naquele momento ele sabia que era o seu momento máximo, o momento culminante da sua missão na terra. Prevendo, já sabendo o que estava previsto nas Escrituras, entregou-se como Cordeiro de Deus, sendo sacrificado em nome da ignorância e da torpeza humana, para despertar em todos os corações, a partir dali para frente, um sentimento de amor e respeito incondicional a Jesus. Portanto, ter, conforme diz o Emmanuel, a certeza na assistência de Deus, vai agir com confiança, enfrentando todos os problemas naturalmente, porque a luz divina está santificando o seu coração. Humildemente, essa pessoa sabe buscar o caminho redentor, edificado no seu íntimo, no íntimo do seu espírito, com a disposição sincera de servir dentro do preceito de como sendo o escravo do Senhor, agindo no mundo, agindo no espraiar da luz, no espraiar dos bons sentimentos. 355. Será a fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, acreditar ainda não é fé, mas eles estão ali embrionariamente caminhando, embrionariamente seguindo passo a passo para um despertar maior. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. A partir do momento que todos vamos trabalhando para a edificação do amor, para a edificação dessa fé, o raciocínio vai fazendo com que a gente comece a fazer alguns discernimentos, a ter determinados pontos de vistas que a gente sabe que não é possível. Por exemplo, acreditar que num determinado momento os anjos vão tocar trombetas e todos os corpos vão ressuscitar. Impossível. Agora, entender que esses espíritos reencarnados morrem e reencarnam depois é uma crença raciocinada, mas ainda não é a fé nessa reencarnação. Porque quando nós adquirimos a fé nessa reencarnação, nós vamos deixar de tomar algumas atitudes aqui na vida que possa nos comprometer ao longo da nossa existência. Então, acreditar é selecionar o que você pode acreditar. Agora, ter fé é você agir de forma condizente com aquilo que você acredita. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para os desfiladeiros do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Mas também, interferir nos problemas essenciais da vida sem que a questão seja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. E aqui que ele está mostrando para a gente. Conforme eu citei, entre acreditar que o corpo vai ressuscitar e que o espírito vai reencarnar, você raciocina na sua forma de crer, respeitando quem não crê igual você. Isso é óbvio. A partir desse momento, a gente vai dar um passo mais à frente para buscar compreender um pouco mais, para procurar interiorizar um pouco mais valores, e então a gente vai ter o quê? Saindo dos despautérios dos dogmas que antigamente levou muitas pessoas à fogueira, muitas pessoas à morte, simplesmente por um dogma totalmente contrário ao Cristo, porque Jesus ensinou o amor incondicional de todos por todos. A partir do momento que nós começamos, então, a agir de forma condizente e compatível com essa fé, com essa crença superior, com essas ações mais edificantes na nossa existência, então nós estamos
indo acima dos problemas diários das pessoas, nossos de cada dia, para começarmos a adentrar um mundo cheio e repleto de uma nova iluminação, do conhecimento, do saber, mas com muito sentimento desenvolvido. Porque se a gente não desenvolve o sentimento, a gente perde as nossas qualidades psíquicas, entrando muitas das vezes para mundos de crimes, como já cometemos lá atrás, no passado delituoso, no passado fracassado por todos os princípios. 356. A dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? Toda dúvida que se manifesta na alma, cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro da sua sinceridade, ou que não busca a malícia para contribuir com as suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma. Na marcha da inteligência do coração rumo à luz sublimada da fé. Então, para a gente buscar essa luz sublimada da fé, nós temos que começar a desenvolver sentimentos do coração. Sentimentos que vêm falar mais alto para que a gente possa, então, agir com mais responsabilidade, com mais condições de fazermos o devido discernimento. Então, ter dúvida. É importante a dúvida. Mas ela tem que ter boa vontade. E não ter aquelas definições a priorísticas assim. A priori, eu acho que é isso. Não, nós temos que pesquisar se temos a dúvida. Conversar com outras pessoas, buscar nos livros para ver se tem aquela resposta. E aí a gente começar a tentar achar as devidas respostas. Eu tinha uma dúvida cruel quando eu li a Bíblia, que era o seguinte: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, todas as vezes que eu lia sobre isso, eu ficava, mas como que o morto vai enterrar o morto? Então, lendo um livro do Reginista, Semente da Mostarda, ele dava uma explicação magnífica. Morto é todo aquele que não crê em Deus. E se aquele senhor já cria em Deus, ele tinha que estar ali com Jesus, consciente de que ali ele estaria ajudando o espírito do seu pai a se desprender do corpo, ser amparado, ser ajudado pelos espíritos amigos. A partir do momento que aquele senhor queria que Jesus o liberasse para ir fazer o enterro, mas ele não era só em fazer o enterro, ele queria participar também do inventário e distorcer o inventário a seu favor. Esse era o principal motivo dele estar ali. E quando Jesus disse, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, enquanto a ti vai buscar e divulgar o reino dos céus, ele mostra para ele que ele estava andando por um caminho meio perigoso. Ele falava uma coisa, mas sentia outra. Por isso, é importante que a gente comece, então, a desenvolver os nossos sentimentos, aprimorar nossos sentimentos na construção de um mundo melhor. 357. É justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? Toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente, depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes, fazendo-se, então, credor das revelações divinas. E a gente gosta tanto daquelas revelações fantásticas, poder ler o futuro, poder ler o passado, achar resposta para todas as situações. Quem desenhou todos aqueles hierógrafos que tem lá, geógrafos, né, que tem lá no Peru, quem construiu aquelas pirâmides no México, no Egito, como que foram. E a espiritualidade deixa que a gente pesquise, deixa que a gente vai fazendo os estudos, até reencarnam pessoas para fazerem aqueles estudos sérios, traz as informações para a gente. E assim a gente vai começando a compreender, entender e desenvolver o sentimento de aperfeiçoamento dos nossos ideais maiores. 358. Para os espíritos desencarnados, que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? A vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados.
Olha que interessante. A vida em si já é a grande dádiva que Deus nos ofereceu. É uma oportunidade de trabalho para a redenção espiritual. É oportunidade de trabalho para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Tudo na nossa vida depende de como estamos agindo e interagindo conosco mesmos. Agindo e interagindo para obter resultados melhores, maiores e mais edificantes ao longo da nossa existência. Por isso, nós temos que aprender a trabalhar na edificação dos bons sentimentos, na edificação dos bons ideais, para que as bases sagradas do amor estejam sempre presentes em nossa caminhada, nos aprimorando, nos elevando para as conquistas espirituais do ser. E aí, a experiência na vida terrestre tem que ser um início de trabalho para essa consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Então, existem deveres que são nossos corriqueiros de cada dia, mas tem dever que está no rol daqueles chamados mais elevados que nós deveremos saber cumprir, saber agir dentro das nossas responsabilidades espirituais. 359. Nas cogitações da fé, o espírito encarnado deve restringir suas divagações ao limite necessário às suas experiências na Terra? Pelo menos é justo que somente cogite das expressões transcendentes ao seu meio, depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. Portanto, nós devemos fazer as nossas cogitações, tudo bem, mas as expressões transcendentes do nosso meio, daquilo que nós podemos entender de como estamos vivenciando, é que vai fazer com que a gente se ilumine, que a gente transcenda, que a gente busque expressões maiores, que a gente busque conhecimentos maiores e entendimentos maiores para que as forças do bem sejam a base da edificação da luz em nossa caminhada. Trabalhando assim, faremos com que cada um de nós, passo a passo, busque a nossa iluminação, busque a nossa melhoria, busque o nosso aperfeiçoamento. 360. Qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos? Os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram, e as religiões literalistas que os constituíram sempre o fizeram simplesmente em obediência às disposições políticas do governo das massas. Então, a questão dos dogmas, se a gente for estudar por que existiam todos aqueles tantos de dogmas, tinha uma motivação política na manipulação das massas, na geração de receita para a própria igreja. Então, tinha um conjunto de ações que iam sendo tomadas, que iam sendo feitas para criar mecanismos, criar ações que trouxessem para nós limites. Se estava certo, se estava errado, não somos nós que vamos julgar nesse momento. O problema é que criava-se o dogma e esquecia da pureza do Evangelho, daquilo que se deveria fazer em prol de uma boa prática do Evangelho. Dentro de novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. E aí, ele cria até uma palavra diferente, né? Inultrapassável, que já não vamos, ninguém vai ultrapassar o Evangelho. Por isso, a doutrina espírita deve levar sempre a expressão de compreensão, de fé, e uma coisa que ela é progressiva. A doutrina espírita não se estagna, não fica parada. Não, as coisas são assim mesmo, tudo vai acontecer por causa disso mesmo. Mas Não. A gente tem que ler a doutrina espírita, tem que estudar a doutrina espírita e saber que ela é progressiva. Mas progressiva no entendimento dos fenômenos, progressiva no aperfeiçoamento do nosso entendimento. Não é progressiva que ela vai estar sempre mudando, a menos que aquilo esteja errado. Então, é o impulsionar para crescer, para o progredir que nós devemos procurar observar. 361. Na propaganda da fé,
É justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacados no mundo, como os juízes, os médicos, os professores, os literatos, os políticos, etc. Os espíritas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos antes de qualquer prurido, no intuito de converter os outros. Então nós temos que divulgar a doutrina, mas não querer converter. Ninguém vai querer converter. Ninguém consegue converter a menos que o outro queira ser convertido. Ele quer entender a doutrina espírita. Se eles nos perguntem, expliquemos aquilo que estiver dentro do nosso alcance de conhecimento e de saber. Mas aquela questão dos iniciantes que ficam empolgados, aí eles querem chegar e mostrar que sabem a doutrina e conhecem a doutrina, principalmente para essas pessoas que têm um certo glamour social dentro da sociedade, é até contraproducente e até perigoso, porque ele pode ser interpretado por outros ângulos. Então, primeira coisa, vivenciar a iluminação que a doutrina espírita nos permite dentro de nós mesmos. Trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar a nossa compreensão e buscarmos sermos melhores. A partir daí, todo o demais, todo o restante, vem por acréscimo de misericórdia. E, ao tratar-se dos homens destacados no convencionalismo terrestre, este cuidado deve ser ainda maior, porquanto há no mundo um conceito de soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para a obtenção dos títulos e de progresso. Ele colocou força entre aspas, né? E a gente vai vendo ali que força. A gente observa que tem algumas coisas no mundo que são muito estranhas. Existe uma força maior que move as pessoas para um lado, para o outro, para incorporar certas ideias. Então, ao tentar levar o conhecimento espírita na marra para alguma autoridade, vai vir uma contraparte, uma contrarresposta muito desagradável em algumas situações. Então, façamos bem a nossa parte nos iluminando. Chico nunca tentou converter ninguém. As pessoas se convertiam pelo tamanho das suas obras, pelo brilho que ele tinha das coisas que ele fazia. Então, dentro desse princípio, dentro dessas ações, é que nós vamos procurar trabalhar, desenvolver, compreender, para fazermos realmente o melhor, para buscarmos essa compreensão e esse entendimento superior. Essa força viverá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seu coração, trabalhando por sua realização plena. Os homens do poder temporal, com exceções, muitas vezes aceitam somente os postulados que a força sanciona ou os princípios com que a mesma concorda. Enceguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia que a força lhes proporciona, faz-se mister deixá-los em liberdade nas suas experiências. Cada um vai seguindo o seu caminho e vai seguindo por onde tem que seguir. Portanto, o Emmanuel traz para a gente aqui que cada um vai vivendo aquela força daquele nome, naquela posição social, daquele glamour. Se ele algum dia ler algum livro espírita, assistir alguma palestra espírita, se abrir para a doutrina espírita, tudo bem. Mas existe essa força que o obriga ou o mantém em uma posição que, mesmo que ele queira abrir-se ou estar pleno dentro daquilo que a gente queria, essa força o tolhe e temos que entender, temos que respeitar. Existem determinadas forças no mundo que o próprio Emmanuel já deixou aqui pra gente, que tem uma força. Ele não disse o que é, nem vou tentar também decifrar muito não. Vocês estão vendo que eu vou passando bem superficialmente, falando que tem uma força que transcende o nosso conhecimento, e ela então vai fazendo os seus empreendimentos, vai empreendendo as suas condições, para que todos nós possamos conquistar alguma coisa melhor um dia. Deixemos cada um seguindo seus passos, construindo a sua caminhada, edificando a sua luz. Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem, anulando essa força transitória. Ainda que tendes o exemplo do Divino Mestre para todos os tempos. Não teve a preocupação de converter ao Evangelho os Pilatos
e os Antipas do seu tempo. Trabalhou com aqueles mais pobres, com aqueles mais necessitados, com aqueles que iam até ele. Mas, ao mesmo tempo, foi até ele várias autoridades, tanto hebreias quanto romanas. Algumas registradas, como Nicodemos e outras não. E o próprio centurião, que estava sempre monitorando seus passos ali, que era o Cornélios. Num dado momento, Jesus conversa com ele, mesmo à distância, mas falando mente a mente, mostrando novas etapas da vida daquele homem que teria de cumprir. E esse Cornélios, esse centurião Cornélios, é Kardec. E mais tarde, reencarna como Kardec, depois de várias outras encarnações. Além do mais, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo, quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se junto das almas nos legítimos fundamentos do reino de Jesus. Então, nós não queremos ter uma função no Estado, nós não queremos ter uma função dentro de patamares superiores. Nós temos que procurar saber cumprir junto das almas, junto dos corações, levando um fundamento de amor e de paz a todos aqueles que choram e sofrem, levando um fundamento de amor e de paz para todos que precisam despender o sentimento de harmonia, de fraternidade e de paz. Prosélitos 362. Podemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? Não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro de sua vida. Então, como que a gente vai seguir um caminho? Qual o caminho que nós devemos seguir? Como devemos interpretar cada momento da nossa existência, a missão que nós temos pela frente? Então, faz-se necessário observar Jesus, o Cristo. Todo o seu roteiro é a exemplificação maior daquilo que nós devemos buscar para nos aperfeiçoarmos. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesma, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. E aí, esse trabalho que nós temos que fazer primeiro é nos melhorarmos. E aqui, certamente que o Chico deixou um grande exemplo para nós. Trabalhou o tempo todo ali simples, fazendo suas atividades simples, as suas ações simples, mas com muito amor. E tanto amor que vem angariando milhões e milhões de simpatizantes, de seguidores e de estudiosos de sua obra. Assim, agindo pacificamente nas forças do bem, estaremos construindo e edificando um amanhã melhor. 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espiritistas? Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Embora seja uma associação humana, mas tenha ligação com o mundo espiritual. É o momento que você está ali para transcender, para elevar-se. Um grêmio espírita cristão deve ser, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Então, é aquele momento em que nós temos que procurar agir uns para com os outros da melhor forma possível, levando os melhores sentimentos aos outros, trabalhando para que esse sentimento esteja sempre fortalecendo nossos corações e fazendo com que todos nós melhoremos, todos nós nos aperfeiçoemos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Se começa dissensões, começa lutas internas, começam a querer aparecer, querer ser melhor do que os outros, está faltando Evangelho no coração.
E dentro da doutrina espírita, nós temos que saber que a pessoa está lá 30 anos trabalhando e nunca se manifestou nenhuma mediunidade. E chega uma pessoa lá vendo, ouvindo espíritos. Ele não está louco, ele é médium. Tem que ser ajudado, tem que ser orientado para poder dar prosseguimento à sua jornada. E se alguém está ali com 2 anos de tarefa, começa a ver e ouvir, também não temos que achar ruim, não temos que fazer julgamentos precipitados. Caminhamos, simplesmente. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência no seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. E aí, ele cita aqui o catolicismo, não para denigrir o catolicismo, mas apenas para que a gente pare para pensar na forma com que nós agimos no passado, trazemos para essa vida para agir do mesmo jeito. A maioria de nós espíritas somos católicos em várias encarnações, inclusive nessa. Por isso, nós temos que prestar atenção em como nós agimos, em como nós interagimos uns com os outros dentro do templo espírita, para não cairmos em convencionalismos que vão levar por várias atitudes e ações das pessoas, caminhos, passar por espinheiros, passar por situações delicadas, passar por situações que não se deve passar por não sabermos nos portar bem uns com os outros, com naturalidade, com amor, com responsabilidade. 364. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimento. Então, para que nós adquiramos o conhecimento e procuremos interiorizar valores, nós temos que fazer os estudos, nós temos que meditar sobre o que nós estamos estudando, termos nosso momento de meditação, cultivar e a aplicação da doutrina na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa tê-la em nossa intimidade, para que a gente possa tê-la em nossas ações da vida. E frequentar simplesmente as sessões mediúnicas ou a casa espírita é uma responsabilidade a mais que nós temos, é um compromisso a mais que nós temos, mas todos nós temos que ter a responsabilidade na aquisição de conhecimentos superiores durante esses momentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Então, nós temos que saber caminhar. O guia espiritual tem sempre aquela palavra amiga, tem sempre aquele jeitinho de passar uma intuição, de passar uma informação, mesmo que seja psicofônica, mas todos nós temos as experiências imprescindíveis para a nossa iluminação. E aí vai exigir dos nossos esforços próprios, dos nossos deveres próprios, da nossa forma de caminhar, de ver a vida, dos pontos de vista que nós temos, para alcançarmos a plenitude do nosso ser. E quando ele fala da nossa necessidade de preparar algo mais, preparar nossa individualidade, nós temos então que aprender a viver com dignidade espiritual cada momento que nós estamos, cada momento dessa nossa oportunidade. 365. Como devemos receber os ataques da crítica? Os espiritistas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Então, aqueles que querem nos atacar, seja de qual forma for,
quais ações eles quiserem nos atacar, nós temos que ter todo cuidado, ter toda prudência e serenidade moral. Porque os ataques normalmente vêm, os espíritos das trevas pululam em torno da Terra. Essas críticas se apresentam quase sempre com a finalidade preciosa, qual a de selecionar naturalmente as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Portanto, aqueles que fazem a crítica vão afastar aqueles ditos espíritas que não estão em condições e altura de fazer o trabalho. Então, esses serão naturalmente perturbados, afastados e separados. Mas aqueles que estiverem realmente brilhando na sua essência, naquilo que fazem, e aqueles que estiverem realmente procurando fazer o que é essencial que se deve fazer, aquilo que se espera de um espírita, eles vão continuar fazendo, vão continuar trabalhando, vão continuar realizando. Então, vamos procurar trabalhar e vamos ter muito discernimento. Entre nós espíritas, devemos sim saber orientar uns aos outros, chamar a atenção uns dos outros, é útil, necessário e importante. Mas não temos o direito de engrossar aos críticos, ao coro dos críticos, para tomarmos essa ou aquela ação contra esse ou aquela pessoa de qualquer religião, principalmente do espírita. Temos que ser mais irmãos, e se aquele irmão tiver realmente errado perante a mídia, simplesmente vamos falar em tom conciliador e, em particular, chamar a atenção conforme está no Evangelho. Chame seu irmão em particular e oriente-o. 366. Como deverá agir o espírita sincero quando encontra imperante certas extravagâncias doutrinárias? E essas extravagâncias doutrinárias são realmente muito complicadas para alguns que se dizem espírita sincero. Mas a pergunta aqui vai ter um outro sentido de entendimento, né? Um espírita sincero, diante de uma extravagância doutrinária, diante de muita pompa, se cala e se afasta, ou chama a atenção daquelas pessoas naturalmente. Ou compreende que aquele ali está num patamar de evolução necessário, passando por a condição de aprendizado necessária, para que todos, um dia, alcancem a plenitude do entendimento. À luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem, contudo, ferir os sentimentos das pessoas. Então, temos que ser fraternos, temos que usar de boa palavra sempre. Temos que estar sempre dispostos a contribuir e sempre dispostos a esclarecer. Mas também temos que guardar os bons sentimentos para não transigir, não criar problemas mais sérios, porque o verdadeiro princípio evangélico sempre vai nos trazer para a boa palavra, para o bom ensinamento, para aquela conversa amiga, fraterna. Se o outro não quiser ouvir, deixa. E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador da sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo crescia ao lado do joio, em sua seara santa, mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. Então, cada momento nós temos que ver que temos que passar por um aprendizado, cada um vai passando por aquele aprendizado, por aquela situação, até que alcance a transcendência dos seus ensinamentos, dos seus conhecimentos e passem a viver de forma condigna com a justiça divina. 367. É justo que, a propósito de tudo, busque o espiritista tanger os assuntos do espiritismo nas suas conversações comuns? O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade no tempo e no ambiente, com relação aos assuntos doutrinários. Porquanto, qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir a fanatismo detestável, sem nenhum caráter construtivo. Então, você está conversando, o assunto foi pertinente, foi cabível, encaixa a explicação espírita,
expliquemos com com muito tato, com muita diplomacia naquele momento. Não foi pertinente, a gente vai conversando naturalmente, para não cair nesse fanatismo detestável de tudo querer que seja explicação espírita. E às vezes, como a doutrina espírita faculta algumas explicações, muitas pessoas querem dar várias explicações e aquele momento não comporta, às vezes são abusos mesmo dos homens. Portanto, o plano espiritual distribuirá sempre de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra, ou com as suas injustificáveis inquietações. Aí, a gente está no assunto, está conversando, então tem um assunto pertinente, você entra com esclarecimento espírita, é uma coisa. Agora, querer dar vazão à mediunidade, vamos... Não, agora a gente pode dar comunicação aqui com os espíritos amigos para obtermos essa informação. Aí é que você criar um problema sério, conforme ele fala, sujar a água da fonte de forma desnecessária, porque as bênçãos de luz e de paz do Senhor estão dispostas, estão sempre à nossa disposição para fazermos o melhor possível, para contribuirmos da melhor forma possível para o bem-estar comum de todos. 369. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos. Portanto, no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Entendendo aqui, se queremos dar uma explicação, dar vazão à mediunidade em qualquer lugar, corremos o risco, porque a execuibilidade, ou seja, se é possível ou não aquela comunicação naquele momento, compete apenas ao plano espiritual e não aos homens, achar que vai fazer daquele jeito, daquela forma. Então, nós temos necessidade de sermos também espontâneos, mas lembrando que todos os fenômenos espiríticos para a solução dos avanços da Terra não é possível, porque ainda precisamos da evolução moral de cada um. Então, aqui tem as pessoas certas que vão trazer as informações certas para a Terra. E algumas coisas precisam ser trazidas e podem ser trazidas pela mediunidade, outras não podem. E quem tentar passar essa estrada se complica. Um estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade da sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Então, primeira coisa, a necessidade e a sua posição evolutiva para que você receba aquela informação. E a outra, cada um vai ter que entender, vai ter que se aprimorar para realizar algo de melhor, algo de mais útil naquilo que se propõe a fazer. Então, são trabalhos que todos nós temos que fazer, trabalhos íntimos que todos nós temos que realizar, porque todos queremos trazer uma informação boa, trazer alguma coisa útil para a Terra, mas o Emmanuel deixa claro, e a nossa posição evolutiva permite? E a questão do merecimento do coração, nós temos sentimentos e um conjunto de fatores evolutivos que nos permite, naquele momento, passar aquela informação sem nos complicar para frente? Então, vamos ter cuidado, vamos usar a mediunidade na hora certa, no momento certo, para as coisas certas. Conforme está no Livro dos Médiuns, a função dos espíritos é nos ajudar a melhorar moralmente. Tudo que vier a mais tem que ser bem pensado, tem que ser bem refletido. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta. Procedendo a realizações dessa natureza, nós precisamos ponderar, no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Então, Kardec tinha um conjunto de qualidades que lhe permitia fazer as evocações, que lhe permitia fazer todos aqueles diálogos com os espíritos que ele precisava fazer, além da necessidade da humanidade receber aquelas informações e saber como existia. Então, se a gente quer fazer evocação, nós correremos alguns riscos, porque no entorno de nós tem várias situações que pululam de forma diferenciada, diferente daquilo que gostaríamos.
370. Seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? Olha, duas perguntas importantíssimas. Os espíritos trazem para nós informações da vida passada? Algumas vezes. E aí, o que acontece? Aumenta a responsabilidade. Vejamos. Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização das vossas iniciativas. Então, se nós esquecemos quem fomos, o que fomos, então nós temos que valorizar as nossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhores as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. Então, a espontaneidade para revelar quem fomos, o que fomos na vida passada, e aí eles vão aproveitar o quê? O tempo oportuno. Não é chegar assim, você foi João. No momento certo, no momento apropriado, naquele momento que você tem todo um campo de percepção, que você vai receber aquela informação sem te abalar, sem criar outros problemas para o seu futuro, eles chegam, passam aquela informação naturalmente. Então, nós temos que treinar, desenvolver esse sentimento, desenvolver esse entendimento, para agirmos de forma ampla, no sentido de crescer espiritualmente com a nossa responsabilidade, com o nosso entendimento, aproveitando das bênçãos daquela revelação. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Então, nós temos que prestar atenção que as revelações do passado chegam para quem tem o crédito para receber esse benefício e que esse benefício vai trazer bem-estar para ele e as responsabilidades muito grandes do plano do conhecimento. São capazes dele suportar, digerir e agir de forma compatível com o que se espera dele. Então, todos nós, nesse meio que a gente vive, nas situações que a gente vive, nós temos que prestar essa atenção, entender como devemos agir nesse momento, porque reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso. E principalmente quando a gente fica com as inquietas ilusões da Terra. Portanto, deixemos essas reminiscências do passado passar, vamos viver o nosso presente aqui com tranquilidade, para que não venhamos nos perturbar com aquelas informações. 371. Deve ser intensificadas no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? E aí? Então, todos nos fenômenos no Espiritismo tem os fenômenos mediúnicos, e aí deve ter mais ou menos reuniões mediúnicas. São muitos poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos. Então, são poucas casas espíritas que têm condições de fazer uma reunião prática de mediunidade. Com plena consciência, com plena responsabilidade. Entendam isso. Motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral para as ilações morais e imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Então, essas energias com o plano invisível, esse intercâmbio, tem que ser feito com maturidade, com responsabilidade, com pessoas compatíveis com aquelas necessidades, com aquelas possibilidades. Todos nós vamos trabalhar, todos nós vamos procurar agir para fazer com que tenhamos condições de entender mais, tenhamos condições de realizar algo mais
transcendente para a vida. Então, se tem as reuniões, inicialmente, que sejam para fazer uma boa leitura, refletir sobre aquela leitura, fazer a leitura sentida, ler o parágrafo, deixa cada um dar uma leitura sozinha mentalmente sobre aquele parágrafo, pensem sobre cada um entendeu, dá um tempo para isso, depois as pessoas vão fazer um comentário, tirando as informações morais daquilo ali. A partir daquele momento, nós vamos ter, então, uma troca, do mesmo jeito com o mundo espiritual, mas sem as palavras deles de forma direta, até que todos estejam fortalecidos no Evangelho para realmente fazer os trabalhos que necessitamos fazer. É necessário, então, desempenharmos bem as nossas funções espíritas. Primeiramente pelo conhecimento, pelo estudo, pela leitura, e depois continuaremos nosso trabalho na edificação verdadeira do bem. Prática 372. Como deveremos entender a sessão espírita? A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenário fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. De modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Aqui Emmanuel lembra lá nas regiões do Tiberíades, onde Jesus sentava ao lado dos seus apóstolos ou das multidões, ou 2 ou mais corações reunidos naquele momento, e ele discorria fraternalmente sobre o Evangelho, num ambiente de paz, de serenidade, principalmente de humildade. Após a partida do Mestre, seus apóstolos e todos os seus seguidores deram prosseguimento àquelas reuniões fraternas, onde lembravam com saudade do Mestre querido, mas num ambiente de acolhimento, sinceridade, amor e respeito pelas bênçãos do Senhor. 373. Como deve ser conduzida uma sessão espírita de sua abertura ao encerramento? Então, todos nós queríamos participar de uma reunião mediúnica, todo mundo tem a curiosidade de saber como é, de que forma vai se dar essa reunião. É uma grande curiosidade da maioria das pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ver uma reunião mediúnica. E como é essa reunião mediúnica? Nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Então, como conduzir? Dentro das especificações de Kardec. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade. Então, a gente deveria procurar ver, dentro dessas possibilidades, como fazer essa reunião, de que forma estar essa reunião. Então, ele deixou aqui, dentro daqueles preceitos sinceros das assembleias dos primeiros cristãos, onde estavam ali imbuídos os melhores sentimentos, do amor verdadeiro pelo Cristo, no sentido de fazer o melhor, de buscar o melhor e vivenciar em toda a plenitude o Evangelho do Senhor. Porque somente com essa vivência, com essa edificação, com esses sentimentos enobrecedores, é que vamos fazer com que realmente vivamos com intensidade a doutrina espírita. 374. Nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si? Nas reuniões doutrinárias, os papéis do orientador e do instrumento mediúnico devem estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor, acima de tudo. Então, tem especificação diferente? Tem. Como vão agir? O esclarecedor vai conversar, o diretor da reunião vai orientar as atividades, mas todos têm que estar imbuído do sentimento de fraternidade e de amor. Mas existem características a assinalar. Para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos,
salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. Então, o dirigente vai estar ali raciocinando dentro da lógica espírita e até mesmo dentro da lógica do mundo, em muitos casos, em muitas situações. E todos vão procurar agir, todos vão procurar trabalhar no sentido de fazer com que o sentimento esteja prevalecendo do médium, para que a orientação tenha o raciocínio do orientador e o sentimento do médium, somando para a transformação daquele espírito comunicante. É por isso que, nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde os médiuns não possuem fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível. Porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações. E aí tem que ter a lógica, mas os médiuns têm que estar ali com fé, com desprendimento do momento que eles estão ali. Todos têm que estar fazendo o que for possível para estabelecer um bom sentimento, um bom entrosamento entre todos. E com esse bom sentimento, esse bom entrosamento entre todos, vai evitar confusões, fazendo com que as reuniões sejam produtivas, sejam com êxitos e todos possam cultivar os melhores sentimentos naquele momento. Apesar dos momentos às vezes tensos, apesar dos momentos às vezes que eles procuram criar confusão, criar barreiras ou criar situações adversas para cada um daqueles integrantes. Mas todos têm que estar unidos no ideal de amor e de fraternidade, porque a espiritualidade amiga está ali para proteger, para ajudar, apesar de todos os blefes que cometem aqueles espíritos sofredores que vão lá para ser ajudados, para serem orientados. 375. Os agrupamentos espiritualistas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis, porque são obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas. Nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais no imo da consciência. Se não tem um médium ostensivo, faz a reunião, conforme foi dito anteriormente, faz a leitura, faz o estudo, faz a meditação sobre aquilo que foi lido, e fiquem ali alguns momentos de meditação, cada um captando a mensagem necessária, cada um captando as informações que são compatíveis com a necessidade do grupo, compatíveis com o processo de evolução de todos. 376. Há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões, quando as mesmas não apresentam fenômenos. Como se deve proceder para com eles? Então, afasta da reunião quando não tem lá os fenômenos que eles gostariam que estivessem, ou que eles vivenciassem aqueles fenômenos. Os que assim procedem testemunham por si mesmos plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Então, quem se afasta não está habilitado, mas não quer dizer que nós temos que deixá-los ir. Precisamos saber dialogar, precisamos saber o que está acontecendo, porque não devemos deixar nossos amigos pelo caminho. Se preferirem, as emoções transitórias dos nervos ao serviço da autoiluminação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina, antes de assumirem qualquer compromisso. Então, se eles estavam querendo apenas uma emoção, apenas ter os fenômenos, ou assistir em outros ou em si próprios, mas sem o mínimo responsabilidade, porque, lembre-se, os espíritos nos conhecem em detalhes. Sabem os nossos mais secretos pensamentos. Então, a pessoa está ali só querendo aquele glamour daquela hora, aquele prazer de vivenciar alguns momentos ali da comunicação, daqueles diálogos, normalmente ele é remanejado pelos próprios protetores dele. A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior, e é justo que prossigam em experiências para alcançá-la. Então, todos nós temos que saber agir. A compreensão da doutrina espírita é fundamental para cada um de nós. A compreensão do que nós devemos fazer é fundamental.
E aí nós temos que buscar em nosso mundo interior, buscar como vamos prosseguir, como vamos agir, para buscar alcançar a plenitude do nosso ser. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhos que militam em suas fileiras. E aí? Nós estamos oferecendo um trabalho de qualidade dentro da doutrina para sermos realmente edificadores e construtores de uma manhã de luz e de paz? Nós estamos sendo aqueles que procuramos nos fortalecer? Nós somos daqueles que procuramos fazer o melhor e realizar o melhor para edificar verdadeiramente as bases que devem existir para o nosso crescimento? Ou simplesmente estamos ali, no balanço das águas? O lado que for tá bom. Então, vamos ver como que nós estamos trabalhando. Não fugir da luta e também não fanatizar. Sempre com equilíbrio, sim, mas com firmeza, com determinação, com fé e, acima de tudo, a caridade. 378. Por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espiritistas beneficiam igualmente os desencarnados, se a este seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual? Por quê? Grande número de almas desencarnadas, nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se, por algum tempo, incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior. Sendo conduzidas por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo Evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos que rege os fenômenos da vida dos dois planos. Então, tem espíritos que estão tão apegados às coisas materiais, às sensações materiais, que eles precisam vir para a reunião mediúnica, para ter aquele choque anímico, aquele convívio com as pessoas encarnadas, para ele perceber que ele está desencarnado e poder haver o diálogo, a conversa. Então, todos nós precisamos desenvolver os nossos bons sentimentos, os nossos bons ideais, para melhor trabalharmos e melhor intercambiarmos informações e sabermos interagir e agir para elevar para o outro os bons sentimentos, os bons ideais de amor e as boas realizações para os nossos sentimentos. 379. Como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Então, quem foram, que fazem, apenas vamos ouvir o que eles falam e dentro do que eles falam vamos dar uma resposta à altura, dentro do nível do evangelho, sempre buscando evangelizar. Determinados médiuns com tarefas especializadas podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais, muitas vezes, não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável, no que se refere à comunicação. Então, a gente quer, às vezes, uma tarefa especializada para buscarmos a identificação de espíritos superiores. Então, como que nós vamos nos integrar com eles para recebermos essas identificações? Eles podem até vir na reunião, mas nos encontram como pessoas falíveis, como pessoas que não estão compenetradas daquilo que tinha que fazer, não estão compenetradas dos bons sentimentos que devem fazer brotar no nosso coração. Então, todo momento nós estamos vacilando naquele objetivo superior. Estamos vacilando naqueles princípios que todos nós devemos colocar para nós, que todos nós devemos procurar vivenciar na plenitude do nosso ser. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que porventura as subscrevem. Então,
nós temos que prestar atenção, primeiro aqui, se vem um espírito trazendo algumas fórmulas da ciência, vem trazer alguma coisa da literatura, ou seja, traz alguma coisa mais sofisticada. Como é pelos livros, a comunicação é pelo pensamento, pelos fios do pensamento, é possível que ele passe a mensagem. Mas todos têm que ter muito cuidado como a avaliação dessas mensagens quando o nome ilustre a subscreve. Quando é passado por alguma pessoa dita importante ou que procure dar valor dentro do meio social, ter aquele valor mais alto em termos de fama. Aí as pessoas ficam ali encantadas. Fulano, famoso, me passou a mensagem. Aí todos nós temos que ter o cuidado de avaliar se essas mensagens estão condizentes com aquele conteúdo que quer passar. E se for uma inovação muito grande, aí tem que ter muito bom senso para poder passar essa informação à frente. Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou o estudioso do problema de identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. Então, temos que saber observar, porque o Emmanuel sempre traz para a gente essa questão da responsabilidade. Então, nós temos que saber observar, procurar entender aquilo que o Espírito está falando e ver até onde tudo aquilo é possível, todas aquelas informações são compatíveis com a necessidade de quem quer ouvir. 380. É justo que o espiritista, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões medianímicas? O espiritista sincero deve buscar o conforto moral, em tais casos, na própria fé, que lhe deve edificar intimamente o coração. Então, todos têm que procurar trabalhar, têm que procurar fazer o melhor, para que a gente procure entender as nossas responsabilidades e, diante daquele parente que morreu, forçar a comunicação não se deve. Mas se vier a mensagem, muito bom. Mas e se a gente fizer uma evocação, pode receber a mensagem? Dependendo de um conjunto de fatores, pode. Principalmente, afinidade do espírito com o médium, condições dele poder receber, porque quando não pode, dele poder passar a mensagem. Às vezes o espírito está lá deitado numa maca no plano espiritual, não pode nem sair de lá. Mas a espiritualidade tem como fazer uma transmissão, vamos dizer assim, por um Wi-Fi. Tá fácil da gente explicar hoje, não tem Wi-Fi? Ou seja, brincadeiras à parte, um espírito muito ligado ao que morreu já capta todas aquelas ideias que ele tem por naturalidade e vai passando para o médium. Então tem muitas possibilidades. Os espíritos têm N possibilidades de comunicação e de produzir uma mensagem compatível com a necessidade de quem quer ouvir. O problema maior é que nós, encarnados, criamos tantos obstáculos, tantas dúvidas, que muitas das vezes os espíritos falam assim, para quê? Estão cheios de dúvida mesmo, deixa eles com as dúvidas. Não é justo provocar ou forçar comunicação com este ou aquele desencarnado, além de não conhecerdes a possibilidade de sua nova condição na esfera espiritual. Deveis atender ao problema dos vossos méritos. E aí, como a gente não sabe a condição de A, a condição de B, vamos observar os méritos, vamos procurar ver as possibilidades que temos, como vamos agir, como vamos interagir, e aí procurar então fazer o que for possível para que as coisas aconteçam, para que as coisas melhorem. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe do assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Então, existe um conjunto de fatores, como dissemos antes, que tem que ser avaliado. Eu não gosto da palavra merecimento, mas a necessidade daquela comunicação existe? Vai trazer benefícios para as pessoas? Qual o mérito daquela comunicação? Simplesmente para que eles, ele está bem, vamos esquecer dele? Às vezes eles precisam daquele momento de reflexão, de oração mais vezes, na esperança de receber a mensagem. Eles estão fazendo oração para que o outro possa se recuperar. Porque para nós encarnados, nós temos que ir lá comer nosso angu com feijão, como é o dito popular.
Mas para os espíritos, eles precisam das vibrações de amor e das orações. Então, oremos. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espiritista cristão deve encontrar, na sua fé, o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou, e esperando a sua palavra direta quando e como julguem os mentores espirituais convenientes e oportunos. Então, tem várias situações, várias condições que nós temos que observar. E observem, aquele espírito está em condições de vir passar comunicação? Ele está em repouso profundo? Ele está num repouso que precisa daqueles momentos de meditação prolongados, dias? Lembra lá no filme E a Vida Continua? Evelina, nossa, me sinto tão bem. Quantas horas eu dormi? 7 dias. Então, às vezes, o espírito está naqueles 7 dias de sono. E depois está como Evelina, sem saber se morreu ou se está vivo. Como que você vai chamar para uma comunicação? Ele vai chegar lá desesperado, querendo falar com todo mundo, e não vai saber falar. Nem sabe que está no plano espiritual. Então, são situações, são condições que cada caso tem uma particularidade, e dentro dessa particularidade é que vai ser atendido ou não aquelas comunicações, aquelas informações. 381. Muita gente procura o espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra as perturbações estão, de algum modo, abandonados de seus guias espirituais? A proteção da providência divina estende-a a todas as criaturas. Então, a providência divina mostra que todos nós estamos amparados. Todos nós estamos protegidos. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras, mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos adstritos ao orbe terrestre devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. E aqui existe pessoas que chegam na casa espírita com as provações redentoras do assédio das entidades inferiores, das forças inferiores. Então, aquilo ali é uma necessidade daquela pessoa, é um compromisso que ela tem de levar os espíritos para lá para serem ajudados. Ah, estou obsediado. Ótimo, você está no lugar certo, no momento certo. Agora, a forma com que a pessoa vai lidar com isso, como que ela vai reclamar, como que ela vai falar sobre essa sua obsessão, é fundamental para que a gente possa entender. Entender o quê? Se aquela pessoa está lá sofrendo os tormentos dos espíritos inferiores, porque tem espírito inferior mesmo perturbando ela, ou se ela é o espírito inferior que está perturbando a si mesma. Então, tudo tem que ser bem avaliado, tudo tem que ser bem entendido e agir. Todos dentro da responsabilidade, dentro do compromisso que cada um tem para consigo mesmo, para com a justiça divina. Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância e má vontade. E convém examinar se não se é vítima dessas energias perversas que, muitas vezes, habitam o coração da criatura, enseguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. E ali tem a prepotência, a arrogância, né? Porque hoje a palavra orgulho, no sentido que o Kardec usava, não tem mais esse sentido. Quando a pessoa fala assim, eu tenho orgulho de ser espírita, orgulho de ser católico, orgulho de ser protestante, ele está mostrando que ele gosta de ser daquela religião e que ele faz o melhor por ela. E quem tem orgulho da sua religião ouve o que os outros falam para que ele se aprimore mais, para ver onde ele pode se aprimorar. Agora, a arrogância e a prepotência, aí na prepotência a pessoa se sente acima. E na arrogância, só ele é o centro. Então, a pessoa se coloca na condição de saber tudo, entender tudo dele melhor, e aí cria grandes complicações. É importante nós começarmos a entender que o nosso caminhar aqui na Terra, nosso trabalho na busca da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento, é fazer o possível para que a gente se melhore, para que a gente se edifique nessas forças do bem, nesses ideais superiores do bem. Então,
temos que aprender a entender esses problemas íntimos que a gente carrega. E tem também o problema, né? Às vezes a pessoa chega lá humilde, passando pelo problema das obsessões, e encontra um dirigente com esses tormentos aqui. Ou equipe com esses tormentos aqui, que é muito mais complicado. Então todos têm que prestar atenção em como agem, em como tomam suas devidas ações e atitudes para poder fazer o melhor, para poder edificar o melhor em si mesmo. Contra esses elementos destruidores faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. E aí, Emmanuel já mostra para a gente aqui que quando está dentro desse quadro, só vai melhorar se ele tiver o trabalho edificante, campanha do quilo, visita aos lares, passe, tem que fazer curso, tem que procurar aprender, tem que procurar fazer mais. Fé, desenvolver o sentimento de fé, se esforçar e com boa vontade para se melhorar, para procurar se construir melhor. E aí, todos vão se edificar nas forças do bem e nas forças da luz. O Consolador, um livro de Francisco Cangevé pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Sob as bênçãos desses espíritos hoje luminares, vem para nós essa gama de informações de conhecimento que amplia nossas responsabilidades. Pérolas de luz como essa, precisamos ter em nossa estante. São livros que nós temos que fazer nossas leituras, fazermos nossas marcas. Ah, mas hoje tem PDF, tem e-book. Tudo bem, tem, mas tenha seu livro. E para que você possa adquiri-lo, tem as livrarias perto da sua casa, tem provavelmente a casa espírita que você frequenta, tem lá a livraria. Mas se você não tiver, se tiver fechado por vários motivos, não tiver lá, no site da FEB você pode encontrar. É um livro magnífico, conforme nós estamos vendo nesses capítulos todos que estamos estudando. Quantas informações importantíssimas para nós. Quantos momentos de reflexões importantes para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de melhoria. O Consolador não é simplesmente um livro que tem o nome de Consolador. É um livro que esclarece. E nada é mais consolador do que o esclarecimento. Que a paz e a luz divina estejam envolvendo nossos corações, nos fortalecendo para os embates de cada dia, para a redenção de nossas almas ao longo da nossa jornada.